Seja muito bem-vindo a mais uma aula de interpretação bíblica. Eu sou o evangelista Vitor e ensino cristãos a entenderem mais a Bíblia, a aprender a montar esboço zero e a perder a timidez. No nosso estudo de hoje é Jeremias 33. Nesse texto, gente, é um texto bem conhecido e tão profundo, e você vai aprender como entender ele de uma forma profunda, como pregar esse texto de uma maneira que você nunca pregou, como entender esse texto de uma forma que você nunca entendeu e tirar lições profundas e valiosas. Chega de sempre pregar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas. A gente precisa adquirir novos conhecimentos para que a gente possa ter pregações mais profundas, desenvolver nossa própria vida espiritual, conhecer mais de Deus e depois se tornar um instrumento nas mãos dele. Bom, em Jeremias 33, 3, está escrito assim, ó. Clama a mim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar bem grande para vocês. Aí. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Todo mundo prega esse texto. Mas o segredo para você aprender a Bíblia está em algo chamado contexto. Tá? Então a gente vai fazer hoje um estudo e um esboço sobre o poder da oração. Então o primeiro passo, meus irmãos, para você entender a Bíblia é o contexto. Aonde que entra a parte da oração? A oração, meus irmãos, ela é primordial, mas a oração, ela, como posso dizer, a oração é para você adquirir sabedoria e não conhecimento. O conhecimento você busca, não confunda, tá? O conhecimento você que busca, você que lê, você que interpreta, você que medita. Mas a oração é para você buscar sabedoria. Sabedoria é algo que vem do céu. O que é a sabedoria bíblica? É quando você conhece a verdade e coloca em prática na tua vida. Você se tornou sábio, porque a sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, a oração, ela é para você adquirir o quê? Sabedoria, ou seja, colocar em prática aquilo que você aprende da palavra. Então, peça a Deus sabedoria para você colocar em prática os ensinamentos que estão na palavra, ok? Então, a oração, gente, ela não é uma opção, ela é a chave de tudo. Tá bem? Então, vou deixar aqui a oração só para você ter noção do que é, né? Hoje não é uma aula exatamente sobre o poder da oração, mas eu quero te trazer um estudo prático de como você aprender sobre o poder da oração e como pregar sobre isso. Muito bem, agora que você sabe o que é contexto, gente, é todo o capítulo. Contexto é quando você entende a história por completo, ok? Imagina você assistir um filme que você começa pelo meio, depois você vai para o começo, depois você vai para o final. Vai ficar uma bagunça. Por isso que você não consegue pregar direito, porque você precisa aprender contexto. E para a gente pregar essa passagem aqui, ó, clama a mim, responder-te coisas grandes e ocultas que não sabes, a gente tem que entender o contexto de Jeremias 33. Se você ler o versículo 1 aqui, ó, o texto diz no versículo 1, e veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez. Isso quer dizer que Deus já tinha falado com Jeremias antes, no capítulo anterior, ok? Então nós temos que examinar o capítulo anterior também, para entender o que foi que Deus falou com ele pela primeira vez, porque agora está falando pela segunda. E o texto vai nos dizer que Jeremias ele estava encarcerado, ou seja, ele estava preso. Olha que poderoso o poder do contexto. Deus mandou Jeremias orar quando ele estava preso. Você já percebeu isso nesse texto? Quem é que nunca tinha percebido isso nesse texto? Comenta aí eu. Você nunca percebeu isso nesse texto. A primeira vez que você está percebendo agora que Deus mandou Jeremias orar quando ele estava preso. Qual é a lição que a gente aprende aqui? Através desse contexto. Que Jeremias estava preso, que ele não podia sair dali, que ele não tinha solução. Ele estava impedido de fazer a obra de Deus. Mas o clamor dele não. A oração dele não, a voz dele não estava. Então Deus chamou Jeremias para orar. Tem situações que você não vai poder mudar, mas você vai poder orar. E tem situações que não é para você orar, é para você agir. Porque oração, olha só, oração significa que é no sentido de orar mais ação. Ou seja, você vai orar, você vai falar com Deus, você vai agir. Tem pessoas que não entendem isso. Isso aqui aconteceu na Bíblia. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, Deus falou para Moisés, por que você clama a mim? Não, diga ao povo que marche, andem, hajam
Tomem atitudes. Então, nessa passagem, nós vamos começar a montar um estudo e um esboço sobre o poder da oração. Amém? Já vai deixando aí qual cidade que você é. Qual cidade que você é? Aí o Gilmar sempre está com a gente aqui. Deus abençoe muito a sua vida. A Ruth, Eleonilda, Oração e Fé. Deus abençoe a sua vida. Leane, Ana Lúcia, a Lara. Deus abençoe muito. A Carla também está com a gente aí. Amém? Então é o seguinte, agora a gente vai começar a montar o início do nosso estudo. Tá bom? Então a gente já sabe que a gente podia começar a introdução com isso aqui já. Ó. Oração, orar mais ação, porque tem gente que só ora e não age. Não adianta, né? A gente poderia começar aí. Então aqui eu vou colocar, tá? Sobre ponto 1, tá? Jeremias estava preso, ok? Mas Deus mandou ele clamar. Tá? O que a gente pode colocar aqui como lição e aprendizado a respeito disso? Que viveremos situações da qual a nossa única saída será a oração. E quando Jeremias orasse, o que Deus iria fazer? Olha o texto, gente. Vamos prestar atenção no texto. Quando Jeremias orasse, Deus iria responder. Deus iria anunciar coisas grandes e firmes que ele não sabia. Então, Deus daria para ele palavras proféticas. Então, quando nós oramos para quê? Para ter resposta de oração. Então, a oração traz respostas do céu. Coisas ocultas que só é revelado para quem orou. Então, quem ora sabe de coisas que as pessoas não sabem. Quem ora tem revelação do céu. Quem ora conhece verdades ocultas, projetos de Deus, coisas proféticas que estão sendo reveladas para quem é íntimo do Senhor. Amém? Então, aqui, gente, nós poderíamos fazer um estudo só de Jeremias 33, mas eu estou pegando essa passagem de Jeremias 33 para montar um esboço sobre um tema que é o poder da oração. Então, essa aqui seria a parte 1 do estudo, tá bom? A parte 2 desse estudo é a seguinte, eu iria falar sobre o desânimo de Jeremias. Porque se Deus mandou ele orar, é porque ele não iria orar, gente. Está preso, está cansado, está ferido, está machucado, está decepcionado muitas vezes. Então, ele não iria orar. Então, aqui eu pregaria sobre desânimo. Muitas vezes, nós não temos forças para orar. Mas Deus nos encoraja para que vivamos um milagre, tá? Isso aqui é importante. Milagre. Amém? Eu falaria sobre desânimo aqui. Quantas pessoas estão desanimadas porque estão passando por grandes provações, grandes problemas, crises espirituais, falta de dinheiro, problema no casamento. Então, eu faria aqui uma lista de problemas que geram desânimo. Para quê? Para a pessoa entender que isso faz parte. Isso é amar a Deus. É quando você tem todos os motivos para desistir e você fala assim, eu vou prosseguir. Eu vou continuar orando, vou continuar clamando, vou continuar buscando, vou continuar servindo. Então, eu faria uma lista de coisas que geram desânimo. Eu colocaria frieza espiritual. A frieza espiritual nada mais do que o pecado, tá bom? O pecado. A falta de comunhão com os irmãos e com Deus. Amém? Eu colocaria também aqui um aborrecimento, como posso dizer, frustração, né? Frustração com a igreja. Tem gente que está frustrada com a igreja e acha que Deus é culpado e aí se afasta de Deus. Ixi, coloquem mais motivos aí. Tem muitos motivos. Se quiser, pode colocar nos comentários que eu vou colocando aqui. Amém? Então, meus irmãos, tem muitos motivos, né? Muitos motivos aí que geram desânimo. Agora é o seguinte,
eu vou pegar um versículo que está no Salmo 66, Salmo 66, 18. Esse salmo fala sobre um dos motivos que Deus não ouve a nossa oração. Tá bem? Como que eu faço, Vitor, para fazer um estudo sobre um tema específico? Você pesquisa na Bíblia os versículos sobre aquele tema. Tá? Então, agora eu vou pegar aqui o Salmo 66, 18. Salmo 66, 18, que ele fala, né, sobre... Ele fala sobre quando Deus não ouve a oração. A oração que Deus não ouve. Tá? Salmo 66, 18. Olha o que está nesse salmo. Se eu acalentasse, outras versões aqui está, se eu atendesse, tem versões que está assim, se eu atendesse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então, quando você sabe que algo é pecado, que entristece o Espírito Santo, e você faz aquilo, você quebra a sua aliança com Deus. E aí, quando você vai adorar, quando você vai orar, a sua oração não chega até o trono do Senhor, porque o seu coração está em pecado. Então, se eu quero que Deus ouça a minha oração, eu não posso atender à iniquidade que a minha carne pede, que os meus desejos carnais pedem todos os dias. Todos os dias nós temos desejo de pecar, desejo de falar mal, desejo de cobiçar, desejo de mentir, desejo de invejar. E a gente não pode fazer essa vontade da carne, senão a nossa oração não será ouvida, e isso não sou eu que estou falando. É o próprio texto em Salmo 66, 18. Então aqui eu pregaria sobre pessoas que não têm resposta de oração porque elas estão atendendo os seus desejos carnais. Então é tempo de refazer a aliança com Deus. E aqui eu pregaria sobre isso. Refaça a sua aliança com Deus. Rejeite o pecado e busque fazer a vontade do Senhor. Amém? Vocês estão pegando? Estão aprendendo? Tá tranquilo, né? Então, olha só. Agora, a gente já aprendeu 3 coisas sobre o poder da oração. Primeira, que Jeremias estava preso, Deus mandou ele clamar, mostrando que a oração muitas vezes vai ser a única saída que a gente terá para vencer provações. 2, o desânimo de Jeremias, que muitas vezes nós não temos forças para orar, mas Deus nos encoraja. Então, colocar em lista de problemas que nos impedem de orar. Preguiça, falta de tempo, cansaço, um monte de coisa. Tá? E aqui o 3, a lição 3, usando o Salmo 66, 18 para apoiar nosso estudo, que é o tipo de oração que Deus não ouve. Já aconteceu com você, de você orar, e depois da oração você se sentir melhor, mais forte, renovado? Vou mostrar um versículo para você agora que ensina como a gente vence a angústia, como você se fortalecer através da oração, como você renovar as tuas forças em Deus, como você vencer todo esse pensamento mal, esses pensamentos de medo, de fracasso, de ansiedade. Eu vou mostrar um versículo para você, ok? Uma coisa importante também, gente. Essa semana agora a gente vai abrir as inscrições para o Manual do Pregador, e quem se inscrever vai ganhar a leitura Raio-X de brinde, de presente. Então, se você ainda não está no grupo VIP, é o primeiro link na descrição do vídeo, aqui no YouTube. Você pode clicar aí para você fazer parte do grupo VIP e não perder essa promoção, que depois não vai ter mais, hein? Aí não adianta ter choro que depois não vai ter mais. Agora eu vou mostrar aqui outro versículo que ensina sobre o poder da oração, que é Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Vamos lá? Olha só. Agora é o ponto 4, tá? Opa. Aqui, ó. Ponto 4 da oração. Como ser livre de sentimentos que perturbam, né? Sentimentos que, como posso dizer assim, que roubam, né? Que roubam nossa paz. Tá? Peguei esse texto aqui, ó, de Filipenses 4, 6. Olha só. Não andeis ansiosos. O que é ansiedade? É um sentimento. A ansiedade é a preocupação, é o medo, você não consegue dormir por causa da insônia.
Então, Paulo ele nos ensina, não andem ansiosos por coisa alguma. Qual que é o problema que está gerando ansiedade em você, medo, preocupação? Não andem ansiosos. Porque a pessoa que anda ansiosa, ela está preocupada na igreja, está preocupada no trabalho, ela está viajando, está preocupada, ela está na rua, está preocupada. Você só vive preocupado por causa do medo, por causa da ansiedade, da preocupação. Então, Paulo fala assim, não ande ansioso, porque isso vai acabar com a tua vida, com a sua saúde emocional. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem a Deus seus pedidos. Qual que é a forma de eu vencer a angústia, a preocupação, a ansiedade? Orando por aquilo que está me trazendo dor no coração. A pior tempestade é aquela que está dentro de você. Então, se você não ora, você vai carregar o seu coração de sentimentos maus, de culpa, de angústia, de dor na alma, de preocupação. Até quando você vai andar assim? E agora eu vou mostrar um versículo para você sobre oração, que vai ensinar você como ter resposta de oração. Tá bem? Olha só esse texto. Esse texto aqui está em Salmo 145. Salmo 145. Deixa eu colocar aqui, ó, 5. Como ter resposta de oração. Olha só, Salmo 145, 18. O texto diz assim, ó. O Senhor está perto de todos que o invocam. Por isso que tem gente que acha que Deus não está na vida dele. Porque se você não invoca a Deus, ele está perto de quem chama por ele, de quem busca ele, de quem invoca o nome dele. E não só isso. De todos que o invocam com sinceridade. Você quer resposta de oração? Olha só, olha isso aqui, seja sincero no falar com Deus e a resposta chegará. O que você está sentindo hoje? Como está o seu coração agora? Comenta aqui em uma palavra. Em uma palavra, como que está o seu coração? Seja sincero com Deus. Hoje foi um dia estressante para você? Foi um dia de luta? Foi um dia de problemas? Foi um dia de cansaço? Foi um dia de preocupações? Hoje foi um dia que você foi muito feliz com uma notícia que chegou para você? Qual que é a sua preocupação? Qual que é a tua luta hoje? Como que está o seu coração hoje? Conta para Deus, você conta para sua amiga, você conta para gente que nem devia, você abre a sua vida para qualquer pessoa e você não abre a sua vida para Deus, porque você precisa aprender a confiar no Senhor. Isso é importantíssimo, gente. Muito importante. Olha esse texto, como ele é profundo. Olha esse texto. Deus, ele está perto de quem? De quem invoca. E quem invoca com sinceridade. Okay? O que é orar com sinceridade, irmão Vitor? É você não tentar esconder de Deus aquilo que você está passando. Tá bem? Não tente esconder de Deus. E essa palavra no original, gente, ela tem um significado importante, tá? Eu vou até colocar para você aqui na tela. Significado no original da palavra sinceridade. Eu não estou com minha Bíblia Strong aqui, para me ver o significado no original, né? Mas eu vou puxar aqui rapidinho para vocês no dicionário. Ó, que a palavra sinceridade no original é no sentido de verdade, fidelidade, firmeza, integridade. Ok? Então nós temos que clamar ao Senhor com sinceridade no coração, senão nada vai acontecer. Não vai ter resposta de oração. Agora eu vou pegar outro versículo que fala sobre como ter resposta de oração. Tá? Esse versículo é um versículo bem conhecido também. Um versículo que ele fala que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Não é assim que está escrito no texto? Tudo o que pedirmos em oração. As pessoas pensam que existe oração forte. E não existe oração forte, gente.
Porque existe a oração com fé e oração sem fé. Se nós orarmos com fé, nós vamos ter resposta de oração. Fé não é achar que tudo vai acontecer do seu jeito. Fé é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é importante. Tem gente que pensa assim, é igual Naamã. Eu vou lá na casa do profeta e o profeta vai colocar a mão na minha cabeça, na minha enfermidade, eu vou ser curada. Não, meu irmão. Fé é você saber que você não tem resposta, que você não tem saída, mas Deus está no controle. Fé, meu irmão, é você confiar que Deus está na frente cuidando de tudo. Sabe por que a gente não confia? Porque a gente não conhece a Deus. É isso mesmo. Quando vai alguém 3 horas da madrugada na sua porta, bate na tua porta, você não vai abrir, a não ser que seja uma pessoa que você conhece. Você só duvida de quem você não conhece. Então, quando você conhece a Deus, você não duvida do que Ele pode fazer. Duvide de você. Duvide da sua capacidade, mas não duvide do que Deus pode fazer. Tá? Por isso que aqui em Mateus 21, 22, fala sobre resposta de oração ainda. Olha só, Mateus 21, 22. Olha o texto. Tudo o que pedirdes em oração, se crerem vocês, receberão. Então, nós só oramos por aquilo que cremos. Aprende isso aqui. Nós só oramos por aquilo que cremos que Deus pode fazer. Sabe por que você reclama tanto? Porque você não ora. Quando você não ora, é porque você não crê que Deus pode fazer. Então vem o quê? A reclamação, a murmuração. Essa igreja não muda. Minha família não sei o quê. Mas se trabalha não sei o quê. Por isso que a pessoa é reclamona, murmuradora. Porque ela não crê que Deus pode agir através do poder da oração. Esses tempos teve uma irmã que ela falou assim, irmão Vitor, você acha que eu devo sair da igreja? A igreja está assim, assim, assim. Eu falei assim, irmã, seja na tua igreja a resposta de oração que você tanto quer. Seja para a igreja o que você tanto cobra que ela seja. Seja o exemplo que você tanto quer que as pessoas sejam. Porque às vezes a gente quer que a igreja seja algo que a gente não é. A gente quer que as pessoas sejam algo que a gente não, a gente quer cobrar das pessoas o que a gente não faz. Então é muito importante nós nos convertemos nessa área, né? Porque senão não vai ter nenhuma mudança. Amém? A Suzana falou aqui, irmão, eu não consigo pregar com a explicação. Acho que é isso, né? Então, é o seguinte, existe um jeito de você pregar palavras sem precisar de esboço. Não precisa levar um papel para o culto. Ok? O que é o estudo bíblico? Presta atenção aqui, você que tem dificuldade de montar esboço. Olha só, você vai ler a Bíblia, okay? A leitura vai se transformar em estudos, vai se transformar em meditação. Meditação vai se transformar em estudos. Estudos vão se transformar em esboços. E os esboços se transformam em pregações. Tá? Qual que é o seu problema? Você quer pregar sem ler a Bíblia corretamente. Você quer pregar sem saber meditar na palavra, sem fazer uma interpretação correta. Você quer pregar sem fazer estudos bíblicos. Você fica perdido na hora de pregar porque você não sabe montar um esboço. Então, se você quer aprender a ler a Bíblia corretamente, montar esboço do zero, entre para a lista de espera do Manual do Pregador. Quem entrar para a lista de espera do Manual do Pregador vai ganhar a leitura X. É o primeiro link aí na descrição do vídeo. Tá? É só você clicar embaixo na descrição do vídeo para você entrar na lista de espera do Manual do Pregador. Ok? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos montar o nosso esboço. A gente já fez aqui um estudo, né? Então agora a gente vai montar o nosso esboço. Ó, aqui já está por partes, ó. Primeira parte, tá vendo aqui? Segunda parte. Ó, a primeira parte é o clamor de Jeremias na prisão. A segunda parte é o desânimo de Jeremias. A terceira parte é a oração que Deus não ouve. A quarta parte, como ser livre de sentimentos que roubam a nossa paz. A quinta parte, como ter resposta de oração. A gente poderia ter mais, muito mais, ok? Mas eu quero que você não tenha confusão, eu quero que você saia hoje dessa aula tendo um estudo, um esboço, uma pregação pronta sobre o poder da oração. E quando você tiver uma oportunidade para pregar,
seja na igreja, seja no teu trabalho, na rua, não sei. Você vai pregar sobre isso. Não fica guardando para você só o que você aprende. Compartilha, fala para os outros, prega a palavra, ensina a palavra, manda uma mensagem no grupo de WhatsApp, mas compartilha com as pessoas aquilo que você está aprendendo, porque só assim você vai conseguir vencer essa timidez e o medo que você tem de pregar, ok? A Rosa está falando que vai ficar salva a aula. Sim, a aula vai ficar salva, tá, gente? Vamos lá. Então, montando o nosso esboço de pregação agora. Montando o esboço. O que é um esboço? O esboço não é redação, tá? Eu vou montar embaixo, né? Melhor. Vou montar aqui embaixo da explicação, porque vocês já vão ter na ordem certa. Tá? Vou pegar aqui, ó, a partir daqui. Esboço sobre o poder da oração. Então, detalhe, tá? Esboço não é redação. Por que você acha que esboço de pregação não serve? Porque você faz isso aqui, ó. Você escreve. Parece um livro. Você não está fazendo livro. Você está fazendo um esboço. Um esboço, meu querido, são tópicos. São lembretes daquilo que você vai pregar. Tá bom? Para de querer inventar moda, porque senão você nunca vai conseguir pregar a palavra de Deus. Você ficar sempre com esse medo aí. São tópicos, lembretes sobre o que você vai pregar. Então, nós vamos colocar agora o tema. A gente já tem um tema, né? Que é o poder da oração. Nós vamos colocar o texto base. O texto base começa em Jeremias 33, do 1 ao 3. Nós vamos colocar agora a introdução. Tá? Então, a introdução... O que é a introdução, irmão Vitor? É onde eu gero interesse sobre aquilo, sobre o que vou pregar. Exemplo, se eu fosse pregar essa mensagem hoje, né, eu pegaria minha Bíblia, né, certo? Exemplo, eu vou pregar sobre isso hoje, né, falei assim, irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, o Senhor me deu uma palavra sobre o poder da oração, e eu vou ensinar para você aqui os erros que você está cometendo, que estão te impedindo de ter resposta de oração de Deus, que estão impedindo de sua vida mudar. Então é muito importante você ouvir essa mensagem, porque se você ouvir, crer e praticar, com certeza a sua vida vai mudar sim. Tá vendo como eu gerei interesse naquilo que a pessoa quer, naquilo que a pessoa vai ouvir na pregação? Eu não estou falando já sobre a pregação, estou falando sobre o que eu vou pregar. Isso é uma introdução. Eu poderia falar de outra maneira. Eu poderia falar assim, hoje eu vou pregar sobre os 3 motivos que faz você não ter resposta de oração. Sempre gera interesse, porque isso cativa as pessoas. E isso não sou eu que estou inventando, gente. O próprio Jesus pregava assim. Jesus pregava assim, gente. Isso ensina até no Manual do Pregador. Jesus, ele falou assim para Nicodemos. Jesus falou assim, ó, importa você entrar no reino, importa você nascer de novo. Jesus falou isso. Ó, se você quer ser salvo, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos ficou curioso. Mas como assim, Jesus? Eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Aí Jesus começou a pregar para ele. Jesus fez isso com a mulher samaritana. Jesus falou assim, olha, me dá de beber. A mulher falou assim, mas como vou te dar de beber? Sendo que você é judeu, sou samaritana? Aí Jesus começa a pregar para ela. Se tu me pedisse água, eu lhe daria de beber da água que jorra para a vida eterna. Olha que poderoso isso, gente. Isso aqui é algo que eu ensino lá no Manual do Pregador. E estou ensinando para você agora. Então, gere interesse na sua pregação. Não seja um pregador chato. Seja um pregador que as pessoas falam assim, nossa, que interessante, eu quero aprender isso, fale mais, pregue mais. Nossa, que interessante essa mensagem, que edificante essa mensagem. Jesus era um pregador interessante, gente. Ele era um pregador chato, não. Jesus era um pregador interessante. Ok? Então, gerar interesse. Depois você vai para a parte 1. A parte 1 da pregação. Tá? A parte 1 é... Aqui, ó, já fiz, tá? Já fiz aqui, ó, a parte 1. Esse PDF eu vou liberar lá no meu grupo depois. Ah, lembrando, vou dar mais uma vez o recado, tá bom? Tem gente que chegou aí agora. É o seguinte, se você quer entrar para a lista de espera do Manual do Pregador e aprender também a montar esboço e interpretar a Bíblia, clique no primeiro link na descrição do vídeo para você entrar para a lista de espera e também receber esse PDF aqui que eu vou mandar lá no grupo.
Muito bem, olha só aqui, ó. Jeremias estava preso, mas Deus mandou ele clamar. Então, eu pregaria sobre a única saída. O problema é que tem gente que vê a oração como a última opção. Ela não tem que ser a sua última opção, ela tem que ser a sua primeira opção. Tá? Então, aqui, eu falaria sobre isso. Tá? Sobre pessoas que deixam Jesus como última opção, porque elas só oram quando elas não conseguem mais resolver seus problemas. E aí eu iria para a parte 2. Parte 2. A parte 2 aqui é sobre... Por isso que eu faço o estudo antes, porque do estudo sai o meu esboço, entendeu? Quando você tenta fazer um esboço direto, sem o estudo, você fica perdido. Ó, o desânimo. Então eu falaria aqui sobre o desânimo. O desânimo que faz muitas pessoas pararem de orar. Parte 2. Desânimo. Tá? E aqui eu posso colocar um testemunho sobre desânimo, ou sobre alguém que orou e conseguiu vencer depois de muitos anos. Exemplo, tem na Bíblia Ana foi uma mulher que ficou desanimada por muito tempo, mas depois ela orou e ela foi abençoada. Conta uma história sua, algum testemunho seu que você ficou desanimado de orar e depois de um certo tempo Deus te abençoou e você conseguiu vencer na sua vida. Conte um testemunho sobre isso. Agora a gente vai para a parte 3, ó. Parte 3. Vocês estão pegando aí? Vocês estão aprendendo? Tá tranquilo para vocês? Vamos lá? Deixa um like aí, pessoal. Deixa um like também, tá? E quem puder aí compartilhar também, abençoe nosso canal compartilhando. Parte 3 da nossa pregação agora. A parte 3... Cadê? Parte 3... Aqui, ó. A oração que Deus não ouve. Isso aqui é importante, hein? Eu poderia até acrescentar mais coisas aqui, ó. Vou colocar até mais coisas para deixar a pregação para vocês maior. Então, vou colocar aqui, ó. Parte 2, aqui a parte 3. Olha só. Parte 3. Lá em Tiago capítulo 4, né? Fala que as pessoas não recebem resposta de oração porque elas pedem mal. Elas pedem para os próprios deleites. Já viram esse versículo? Esse versículo fala sobre pessoas que são egoístas. Elas não oram assim, Deus, quero te conhecer, Senhor, quero te exaltar, Deus, quero me converter. A pessoa só ora assim, Deus, me dá um carro, Deus, me dá uma casa, Deus, cura meu filho, Deus, cura meu marido, Deus, não sei o quê. A pessoa só lembra de Deus para pedir. É uma pessoa que ela só olha para o umbigo dela. Tá bem? Esse texto está em Tiago 4:3. Tá? Tiago 4:3. Eu vou colocar aqui também, ó. Outro tópico que aí vai ajudar também a deixar sua pregação melhor, tá? O tipo de oração egoísta que Deus não responde. Tá? E agora nós vamos para a parte 5. Parte 5. Você pode até colocar aqui um exemplo, tá? Um exemplo do dia a dia. Imagina você ter um filho. Imagine ter um filho que só se lembra de você quando ele precisa de dinheiro. Tem crente que é assim. Só lembra de Deus quando precisa de alguma coisa. Ok? Então, parte 5 agora da nossa pregação. Parte 5. Cadê a parte 5? Parte 5 aqui, ó. Como ter resposta de oração. Eu coloquei aqui 2 versículos. Copiando isso. Parte 5. Fechou. Como ter resposta de oração? Com sinceridade e também com fé. Claro que você não precisa ter um papel, né, para levar para o culto. Você pode colocar só uma frase. Eu vou dar um exemplo aqui, ó.
Eu faço assim nos meus esboços, tá? Jeremias estava preso. Eu já sei. Só nessa frase eu já sei que eu vou pregar. Entendeu? Só que se você está começando, deixa assim, não tem problema, tá? Não tenha medo, nem vergonha. Você pode pegar o esboço e colocar no seu celular. Aí você pega a sua Bíblia, deixa o seu celular ligado assim, né, no bloco de notas, e aí você vai pregando e tem o seu esboço ali do lado se você precisar relembrar. E assim você vai conseguindo pregar a palavra do Senhor. E aqui o esboço está pronto. Agora é só meditar, orar, jejuar, aprender mais, mergulhar e se preparar para pregar a palavra. Amém? Então, lembrando, se você ainda não entrou para a lista de espera, tá bom? Se você ainda não entrou para a lista de espera, o link está aí abaixo do vídeo. O PDF vai ser liberado lá no meu grupo, tá, gente? Então, assista quanto antes aqui, porque quem está no grupo lá vai receber o PDF, tá bom? Deus abençoe vocês. Lembrando que vai ter a Black essa semana ainda, do Manual do Pregador. Quem entrar no Manual do Pregador vai ganhar a leitura raio-x gratuitamente. Se vocês têm alguma pergunta em relação ao Manual do Pregador, podem perguntar aí. Deus abençoe, Genielson. Deus abençoe sua vida. Amém? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês, tá? Até a nossa próxima aula.